Alguns de vocês olham para os capítulos da sua vida e veem capítulos escuros, capítulos de vale, capítulos de vício, capítulos de fracasso. E dizem: tenho vergonha desses capítulos. Quero que você saiba hoje que a sua história não deve ser trancada por medo, vergonha ou constrangimento. Sua história é uma das ferramentas mais poderosas que Deus pode usar, porque quando Deus te alcança, aquilo era quem você foi, não é quem você é, porque há algo em uma história que é mais poderoso que uma palestra, mais pessoal que uma mensagem que se conecta de forma mais profunda, que um livro ou filme, porque é a sua história, é única para você. Não é compartilhada por mais ninguém. É, na verdade, a ferramenta mais poderosa que Deus usará na vida de outras pessoas. Você pode dizer: pastor, você não sabe o que eu fiz e você não sabe o quanto tenho vergonha disso. Eu acredito que isso é justamente o que torna a nossa história poderosa, os capítulos escuros. Você precisa estar disposto a dizer: a minha bagunça se tornou parte da minha mensagem. Isso faz parte da beleza do que Deus faz. Não que eu tivesse tudo resolvido, mas faz parte da beleza do que Deus tem feito na minha vida. Faz parte da sua história. Deus não vê você como você se vê. Deus não vê você como você vê a si mesmo. Você vê todos os seus limites, vê todos os seus arrependimentos, vê todas as suas fraquezas, vê todas as suas lutas. Mas Deus vê novos propósitos para a sua vida. Deus vê potencial em você. Não há ninguém aqui que esteja descartado. Não há ninguém aqui agora que tenha sido deixado de lado. Não há nada que você tenha feito. Nenhuma vergonha que você carregue que seja tão pesada, nenhum pecado tão grande, que o poder e a graça de Jesus Cristo não possam cobrir e reutilizar cada parte da sua vida. Ele pode te reutilizar, e percebi, olhando para a Bíblia, que há um grande tema, e o tema é este: a história não acabou. Não acabou. E essa é a grande notícia do Evangelho, porque pensaram que tinham crucificado Jesus e que ele estava no túmulo. Mas 3 dias depois, a história não havia terminado. Ele ressuscitou. Ele saiu do túmulo e as pessoas viram o Filho de Deus. Houve testemunhas e agora os discípulos têm o Espírito de Deus e estão espalhando o Evangelho por todo o mundo. O inimigo achou que era o fim, mas não era o fim. E percebi que o que parecia o fim. Em muitas histórias da Bíblia era, na verdade, um cenário para o poder, a graça e a misericórdia de Deus. O seu pior momento, aquele momento que você temia, que te trouxe ansiedade e estresse, e parecia o pior momento da sua vida, Deus está usando para a glória dele. Deus pode usá-lo com poder. Pode ser uma história que você nunca esquecerá e que compartilhará com sua família e as gerações futuras. Deixe-me te contar onde eu estava, mas Deus me tirou de lá e fez o impossível. O seu pior momento pode ser o cenário para o maior movimento de Deus. Sua história é uma das únicas coisas que algumas pessoas vão ouvir. Muitas pessoas na sociedade hoje que nunca entrarão numa igreja. Tem traumas demais, bagagens, estereótipos, preconceitos e às vezes mágoas contra o cristianismo. Elas nunca entrarão numa igreja. Não vão ouvir rádio cristão. Mas sabe quem elas vão ouvir? Um amigo, um vizinho, um conhecido que tem uma história, não uma palestra. Porque a maioria das pessoas não precisa de uma palestra. O que elas precisam ouvir é que Deus é real e como Ele agiu na sua vida. Elas precisam ouvir a sua história, infundida com o Evangelho. A ferramenta mais poderosa que você tem é a sua história
Ninguém pode discutir contra a sua história. O seu testemunho é como aquelas fotos de antes e depois, em que você pode dizer: este era eu antes, e este sou eu agora. Este é quem Deus está me tornando. É o outdoor vivo da graça e da bondade de Deus. E quero te desafiar a não esconder a sua história, a não fechar sua história, a não se envergonhar de compartilhar sua história e até mesmo os capítulos escuros, porque sua história é um lembrete poderoso da bondade e da graça de Deus. E quero que você entenda que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que pode mudar sua vida. A pergunta é: você está disposto a aceitar a história que Jesus está escrevendo para você? Ou vai continuar vivendo as mesmas histórias quebradas de sempre? Eu não terminei a história do meu casamento. Eu não terminei a história do meu negócio. Eu não terminei a história dos meus relacionamentos. Eu não terminei com aquele membro da família que acho que está perdido. Eu não terminei. Jesus tem mais para mim, porque Jesus é a esperança do mundo. E em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele fortalece a minha vida todos os dias. Então não permaneça quebrado na história em que você está agora. Não continue sendo a mesma pessoa que você sempre foi, porque Jesus quer muito mais para você. Ele não vem criticando, julgando ou apontando. Ele vem transformando. E quando você confia em Cristo nesta vida, Ele não promete que tudo será fácil, que tudo será tranquilo. Ele promete que no fim tudo ficará bem, porque Ele estará com você. Talvez sua história esteja no meio de parágrafos dolorosos, mas isso também vai passar. E esses parágrafos são apenas parte de uma história maior que Deus está escrevendo. Então nossa declaração é esta: eu não vou viver como se não soubesse o final da história. Eu sei como ela termina, e toda lágrima será enxugada, e tudo que estava quebrado será feito belo. Não importa o quão derrotado você se sinta, ou quão sem esperança pareça a sua situação, a sua história ainda não acabou. E o capítulo que você está vivendo agora não é o seu final. Deus ainda é Deus. Deus não perdeu o controle. Então aguente firme. Aguente firme esse capítulo em que você está. Talvez seja difícil, talvez seja pesado, mas ele não veio para ficar. Ele veio para passar. Mas ouça, mesmo que você não consiga enxergar Deus na sua história, Ele vê você, e um dia, talvez até mesmo ainda neste lado do céu, você olhará para este capítulo e verá que Deus estava com você, e que toda lágrima que você chorou, toda oração que você sussurrou, Ele sempre esteve ali, nas sombras, e você pode confiar nele com a sua história. Lembre-se, nada é impossível para Deus, e Ele ainda tem o controle da sua história. Se essa palavra falou com você, escreve nos comentários: eu creio. Se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Que a paz do Senhor esteja com você.